noite com a Rê aí sobre aromas, né, Rê? Ai, tô animadíssima. Esses aromas que curam, né? Curam, acalmam, Sim. equilibram, dão Que discernimento. que trazem, assim, às vezes, lembranças gostosas, né? Quem não tem aquele Cheirinho cheirinho assim, o cheirinho de vó. Eu tenho um cheirinho aí que só de eu sentir o cheiro já lembro daquele colo de vó já, aposto que que é é muito lavanda. bom. Aposto Oi? que é lavanda. Com certeza. Colo de vó Falou de é vó? lavanda. Bora lá então? Acho que tá bom aí, né, Fê, a imagem. Ah, tá sim. Pra mim tá tranquilo. Se você quiser baixar um pouquinho pro pessoal ver os olhos atrás de você, Porque aí ou corta a minha cabeça. então qualquer coisa você pega também, não tem problema. Assim tá legal. Tá ótimo, tá legal sim. Tá legal aqui também? Oi? Tá bom. Já Já deu o horário, são 8 horas? né? Já deu. Já deu horário? Vamos lá então, né? Sim, Então, Rê, se sim. apresente para quem ainda não nos conhece. Vamos lá. Eu começo? Lógico, você é a estrela hoje. Então, quem não me conhece, meu nome é Renata Dalla Valle. Eu sou professora de formação inicial e veterinária integrativa. Fui buscar veterinária porque queria trabalhar com a medicina integrativa, né? Sou muito feliz, muito realizada hoje com a minha escolha profissional. E hoje eu venho falar para vocês sobre mais um dos recursos que eu descobri e tenho utilizado, que é a aromaterapia. Eu trabalho com a medicina chinesa, com a acupuntura, com a fitoterapia chinesa, alguns fitoterápicos brasileiros, né? E uso também como mais um auxiliar aí dentro da medicina integrativa, a cromoterapia, a radiestesia, os florais que vêm me auxiliar demais. E o que é bacana é que os florais e aroma eu consigo usar muito com o tutor. Então eu consigo cuidar desse tutor, cuidar desse ambiente e Sim, proporcionar estar aí para o bichinho e uma melhora no meu atendimento. com certeza. Sou E para quem não mãe me conhece, ainda, de mãe folhas de duas meninas também. lindas, maravilhosas. Mãe de duas meninas lindas, maravilhosas, que usam, né, os óleos essenciais bastante, né? Usa. Sua Vamos falar um gatinha, pouquinho sua cachorrinha também. também. A gatinha em especial tem usado muito. Então, legal. E para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Carolina, médica veterinária, trabalho com terapias holísticas integrativas também. Mas hoje o negócio aqui é com a Renata. Então, vamos conversar sobre aromas. Rê, então conta para o pessoal. Primeira coisa também que eu queria falar para o pessoal, Rê, que é legal a gente lembrar nas nossas lives, que esse bate-papo aqui é tanto para a gente esclarecer dúvidas de tutores, né? Como também agregar essas terapias para os nossos colegas veterinários também, né? Porque a gente sabe que ainda o pessoal tem muita dúvida, né, de como de repente chamar um veterinário integrativo para estar fazendo parte do tratamento dos seus pacientezinhos, né? E a ideia é essa, pessoal. A ideia é, como a palavra diz, integrar, né? Integrar o tratamento clínico de vocês, seja ele tratando uma parte física, uma parte emocional do seu pacientezinho, a gente está auxiliando vocês aí, né? Fazendo aí uma parceria. É para vocês, tutores, né? Claro, saberem que além, né, da alopatia comum, a gente tem outras terapias que pode estar agregando e melhorando a vida dos seus animaizinhos, dos seus filhos aí na casa de vocês, né? Então, Rê, primeira coisa, esclarece para o pessoal o que é aromaterapia. Então, vamos lá. Aromaterapia é a utilização dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são extraídos de uma forma bem especial, de 3 formas diferentes, né? Que não vem ao caso agora. Mas eles são extraídos perfeitamente, extremamente concentrados, onde eu tenho a ação daquela flor, daquela planta, né? De uma forma intensa. Os óleos essenciais, eles são pequenos frascos, né? E nesses frascos, a concentração é muito alta. Então, a gente tem aqui o tratamento pela aroma, pela, pela inalação, né? Pela respiração, a gente consegue o tratamento. Ele também tem uma ação pela pele e pela ingestão, né? No caso de humanos. Os humanos, a gente pode utilizar também a ingestão,
Eu tenho feito uso pela ingestão e oriento alguns tutores. Então, a gente tem esses 3 caminhos, né? Legal. E os óleos essenciais eles conseguem atuar no nosso corpo através da penetração da pele. Eles atuam no sistema límbico, atuando, né, o mais primitivo, atuando em todo o nosso sistema, organizando esse sistema, equilibrando as funções físicas e energéticas de uma forma muito bacana, atuando no corpo físico e no corpo energético de uma forma muito perfeita. Perfeito. E é assim, você tem alguma contraindicação? Por exemplo, assim, quem não pode usar ou todo mundo pode se beneficiar? Os óleos essenciais, como qualquer outra terapia, e é um medicamento, não deixa de ser um medicamento, né? Ele é uma concentração de uma planta, os medicamentos vêm da planta e ele é extremamente concentrado. Então, para que ele seja utilizado, é muito importante que se tenha um diagnóstico certo daquele animal, daquela pessoa, para que a gente possa fazer o uso adequado. Existem alguns óleos que dificilmente eles têm contraindicações. E como a gente consegue utilizar ele pela inalação em especial, diminui mais ainda esses riscos de contraindicação. Tanto que em gatos que são extremamente sensíveis, a gente consegue usar tranquilamente pelo difusor, né? Que esse aqui está aqui do lado. Então, a gente consegue utilizar pelo difusor sem preocupações maiores. Inclusive, eles saem de perto se eles se sentem incomodados. Isso mostra que não está sendo legal para eles, né? Mas não gera um quadro tóxico nem nada disso. Agora, já a ingestão e o uso tópico, ele tem que ter um cuidado maior, né? O acesso é muito mais rápido, tanto em humanos quanto em animais, mas em especial em animais e crianças. Legal. Então, em animais e crianças, a gente tem uma diluição muito importante. Para ter uma ideia, a gente usa mais ou menos 0,5% em gatos. Ou seja, a gente usa num frasquinho de 10 ml, a gente vai usar, de 20 ml, a gente vai usar uma gota do óleo. Então, é muito pouco, né? Para um tópico, né? Ingestão, não. Então, assim, também tem a contraindicação da ingestão. Os animais não ingerem, as crianças não ingerem, porque é forte, né? E o acesso pela ingestão, ele é muito intenso. A gente muitas vezes não consegue reverter os efeitos colaterais que eles podem causar. Como eu disse, são medicamentos, não deixam de ser medicamentos e tem que ter critério para ser utilizado. Não dá para sair por aí tomando óleo à torta direita. Não, e nem pegando de prateleira, eu vou usar esse aqui vai ser interessante. Eu li no Google, né? Eu vi. Acaba acontecendo como também na parte alopática mesmo, né, Rê? A gente não pode ir ali pegando qualquer medicamento. É uma coisa muito do brasileiro, né? Às vezes ali é tudo dor de cabeça, toma isso, toma aquilo, e as pessoas acham que às vezes os florais, os óleos, né? Nessa parte integrativa, chá, né? Eu sempre falo, chá mata, né? Você tem que saber que erva que você está usando, quanto que você está utilizando, como é que você vai preparar aquilo ali para você estar tomando, e às vezes eu acho que acaba acontecendo isso também com os óleos essenciais. E uma pergunta, Rê, você hoje na sua rotina tem colocado a indicação também para os tutores também, junto? Como a gente costuma fazer nas outras terapias? Como é que está sendo o seu dia a dia com isso? Oi, gente. Tem gente falando oi aí. Tem um monte Oi. de gente. Mais Obrigada. uma vez, boa noite. Sim, eu tenho usado isso que eu tinha comentado, né? No começo, então, algumas pessoas não estavam aqui, que o que eu estou muito feliz é que é mais um recurso para eu usar com os tutores. Que é aquela história que a gente conversa muito, né, Fê? Eu e a Fê somos muito parceiras nesse aspecto, em que a gente precisa tratar o corpo físico, mas precisa tratar o corpo emocional. Então, muitas situações que a gente vive na nossa realidade na veterinária, se a gente não cuida desse ambiente, não cuida do tutor, o animal não melhora, não melhora, principalmente em casos emocionais. As dermatopatias aí tão importantes, tem caído chovendo aqui na minha praia, e aí elas são as mais intensas, né? Tenho tido um sucesso bem bacana com os óleos essenciais também nos animais, mas sempre associo com o humano, sempre que possível. A gente precisa dessa porta aberta, né? Mas os florais que eu já usava, né, Fê? Então eu já tratava com os florais e agora tem mais uma possibilidade aí que é a aroma, que é tão gostosa, né? Inclusive hoje me mandaram um vídeo, ontem, não, hoje mesmo. Hoje de manhã me mandaram um vídeo, uma tutora me mandou um vídeo. Olha o sossego dela. Ela estava deitadinha, não, dele, era um menininho. Ele estava deitadinho no sofá, com um difusor desse, com a cor, não lembro a cor que ela tinha colocado, acho que foi verde,
a cromoterapia e o olhinho, né? Você via aquele vaporzinho assim, e ele sossegado, Mas o é animal que fica às vezes. Então, aí quem que se beneficia? O animal e o tutor, porque o geralmente os todo. sentimentos é a agitação, é a ansiedade. Então, você consegue utilizar alguns em que, assim como a cromoterapia, que eu uso muito também, o tutor e o animal estão juntos. Tanto que na cromoterapia eu peço para, né, como lição de casa, olha, todos os dias você pega seu animal e fica exposto em tal cor, tanto tempo. No colo, É, de todo mundo preferência. já aproveita, trabalha em Sim, conjunto. E aí, a sim, cor que eu amava, que tem uma ação maravilhosa, que a gente já falou, né, Fê, aqui sim, numa live, a gente sim. tem a terapia. Então, você tem duas coisas juntas. Você tem a cor e Cheirinho. aroma, a inalação, o cheirinho, né, que vem fazer esse equilíbrio energético em especial. Alguns óleos em especial trazem esse equilíbrio energético. Um deles, que é bem gostoso, ele é chamado de frankincense. Ele é um olíbano. Ele tem três, Cheiroso. né? Aqui. Sim, dá pra ver. Tem três óleos de olíbano diferentes, esse, né? E o que ele faz? Ele aterra, ele traz o animal para a espécie. Então, aquelas questões de animais que perdem a identidade por humanização, enfim, ou que está muito perturbado, esse óleo ele vem aterrar, ele vem trazer de volta o animal para a espécie. Muitas vezes o animal, por aterrar desse jeito, ele fica muito agitado, ele se desequilibra. Sim. Buscando equilíbrio, se desequilibra. Então, nesse momento, quando a gente usa esse óleo, que é o olíbano, a gente sempre usa um óleo calmante junto. Então, a gente traz um lavanda, um óleo cítrico. Então, sempre tem que ser usado os dois juntos. E Sim. olha que particularidade, né? Porque se você simplesmente ele é bom para equilibrar, e tá com o olíbano, o animal se agita mais e fala, poxa, mentira. É, Então, precisa de equilíbrio, os dois têm que estar associados para trazer uma tranquilidade para que aquele animal possa reviver quem ele é de verdade e organizar os seus sentimentos, que eles têm também. tem sim. E é importante a gente sempre lembrar que a gente vai fazer até uma live logo, logo, pessoal, dia 20. A gente vai falar sobre tudo isso que a gente fala de sentimentos, né? Como que esses sentimentos acabam envolvendo e trazendo doenças, tanto para nós humanos como para os animais também. Né? E é importante relembrar, né, que quando você está fazendo esse olhinho, mesmo que o animalzinho que está tentando voltar ali para a terra, de alguma forma também essa essência está mostrando para o proprietário, para o tutor ali, deixa o bicho ser bicho de novo, né? Porque quando a gente está falando disso, que ele perdeu essa essência dele, ele esqueceu, né? Que da origem dele. Então, assim, você está fazendo essa associação que a gente está conversando aqui, trazendo os dois, né? Ele pro terra ali, e o tutor, de repente, né, entendendo ali com o cheirinho, com o aroma, com tudo, que ele tem que ser da espécie dele, ele tem que fazer o papel dele. É isso? Isso. E até eu vou entrar numa proposta agora de aroma, porque assim, há pouco tempo que eu entrei nessa questão da aromaterapia, né? Então eu tenho feito algumas tentativas, alguns experimentos, não experimentos, né, de qualquer jeito, Sim, tem uma base teórica, mas eu tô querendo vivenciar isso. Então eu tenho feito alguns óleos, entregado para os tutores para a gente começar a utilizar, e que agora eu legal. quero fazer a tentativa de uma questão de animais quando você ganha bebê. A hora que você ganha bebê, Ótimo. perdem um pouquinho o seu eixo, né? Ficam agitados, porque eles eram o centro da atenção, né? Então a ideia é, inclusive, com o olíbano como um dos recursos, conseguir equilibrar esse animal e trazer a paz de volta, né? O equilíbrio para todo mundo junto. Então, essa é uma proposta para que todos se beneficiem da aromaterapia em difusor. Sim, legal. E além do difusor, que você está aumentando, que a gente pode colocar no ambiente, mas às vezes tem pessoas que não gostam, né? Qual outras formas? Passar na pele, que você falou, mas a gente também pode colocar, por exemplo, né, Rê, num paninho, para deixar ali próximo, né? Molhar ali um localzinho. Isso fala mais pro pessoal, porque às vezes a gente fica muito preso, né, a uma coisa, que nem, por exemplo, no ser humano, hoje a gente sabe que tem até aqueles colarzinhos. Eu tenho uma observação no colarzinho, porque eu acho que o tempo todo, me corrija se eu estiver errada, o tempo todo você também sentindo aquele aroma ali, ele acaba perdendo a ideia dele. Mas fala um pouquinho pra gente sobre isso. Isso mesmo, Fê. Quando você tem o colarzinho, ele é interessante em momentos de crise ou em momentos que você está, por exemplo, uma ansiedade muito alta.
aí ok, que você vai dar uma sedada no teu corpo, vamos dizer assim. Mas ele, dependendo da frequência que você está usando, ele perde a eficácia dele. Você precisa de um tempo para que ele possa agir de novo. Então, esses colarzinhos eles são até que bacanas até um certo ponto, dependendo do que você está vivendo. Mas o tempo todo também não é o indicado. Porque Existem outras. as próprias células olfativas vão ficando ali cansadas, né? A palavra não é cansada. Ela vai se... Como é que se fala, assim? Ela vai ficando já... o tempo todo. Então, você perde aquela sensibilidade da célula do nariz indo ali pro cérebro. É essa a ideia, né? E no animal é a mesma coisa. É como se fadigasse. Imagine os animais, né? O quanto que eles têm esses receptores muito mais altos do que o nosso, uma quantidade, uma percepção muito maior. Privação, então, você causa um incômodo muito grande, né? Sim. Não dá para ficar muito tempo porque causa incômodo, ou você também perde a eficácia, no caso mais dos humanos, né? Sim. Então você tem essa possibilidade de difusor, que na verdade eu acredito que é a mais agradável. Porque tem gente que não gosta, né? É difícil, mas realmente às vezes tem. E quando não gosta, é porque aquele aroma incomoda. Sim. De alguma forma, não está dentro daquilo que a pessoa precisa. Tanto que a forma que a gente estimula os gatos, principalmente, mesmo os cães, mas mais os gatos, a gente coloca a diluição em potinhos pequenininhos espalhados pela casa para que ele escolha qual é o aroma que agrada a ele. Então, a gente tem vários óleos calmantes. A gente tem o cítrico, a gente tem a lavanda, tem o ylang-ylang, tem o vetiver. Tem vários óleos que conseguem fazer esse relaxamento, né? Esse equilíbrio também. E aí a gente espalha eles e deixa que o animal vá buscar qual é para ele. E aí aquele que ele fica cheirando, que ele chega a encostar, é aquele de escolha dele. E a gente... Então a gente pode ter para o humano também, né? Então deixar que ele perceba, ele vai perceber qual é o que faz bem para ele. Isso que é legal do aroma, né? A gente não tem tantos efeitos colaterais e a gente consegue ter essas percepções. Então, essa questão do difusor, beleza. Agora, nas outras aplicações, né, que você falou que existem outras possibilidades, existem. Mas nas outras aplicações, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Por exemplo, existe uma contraindicação de um óleo que chama Brief. Ele é um mix, né? É um mix do doTERRA e ele tem uma mistura de alguns óleos que trabalham a parte respiratória. Mas, como ele é utilizado, ele pode causar broncoespasmos em criança. Então, a gente tem que ter alguns cuidados, em especial com criança. Tá? O adulto ele é mais tolerante. Então, ele consegue, ele incomodou, tal, daqui a pouco passou e voltou ao normal. Agora, a criança e o animal é bem mais sensível. Então, na questão do uso tópico, da ingestão, esse uso no paninho, né? Quando você coloca uma gotinha no travesseiro, ela é interessante, mas ela pode incomodar. Então, o que é o mais importante? Sempre observar a criança, porque é a criança mais que vai se incomodar, né? E a gente tem que ter um olhar, porque a gente se virar, não gostei, arranca aquilo, né? Mas a criança a gente tem que observar se aquele óleo tá gostoso para ela, porque pode incomodar. Não é porque é um lavanda que não vai incomodar. Depende da criança. Que nem perfume. É a mesma coisa que perfume, né? Às vezes você passa, você sente aquele calor, te dá uma dor de cabeça, você incomoda. É aroma, né? É o aroma, às vezes tem aquela pessoa que chega do seu lado e você, né? Aquele cheiro não bate com você, né? Você fica incomodado, até te dá um calor, você quer sair de perto. É aroma, né? Essa é a ideia da aromaterapia, né, Rê? Sim, às vezes você tem aquela questão daquele que gosta mais do cítrico, aquele que gosta mais do amadeirado, né? Isso está muito ligado ao teu padrão. Aí a gente pode voltar lá para a medicina chinesa, né? Sim, E a gente vai... E acima desses padrões, a gente também vai ter afinidades ou não, né? Sim. Tanto que a gente pode ter, por exemplo, para dietoterapia, outro recurso maravilhoso. Sim. Quantas pessoas que não gostam do pimentado, que não tem tanta familiaridade com o doce, ou que em algum momento da vida o doce também não vem agradar, ou o salgado vem agradar. Então, tanto os cheiros quanto os sabores, eles vêm colaborar com o equilíbrio do nosso corpo. Né? E se não está adequado, não dá para a gente ficar insistindo, porque ele vai prejudicar e não vai ajudar, né? Então, a gente tem esses recursos da IFE, a gente tem a possibilidade da ingestão, a gente tem a possibilidade do uso tópico. Eu acho o uso tópico muito legal. A gente consegue fazer a diluição nas mãos e colocar no nariz para cheirar. Então, por exemplo, eu uso bastante o peppermint, que é o hortelã-pimenta, que a gente consegue desbloquear as vias aéreas, a gente consegue trabalhar dores de cabeça por estagnação, né? A gente consegue ativar o nosso raciocínio, nosso sistema
simpático, né? Deixa a gente alerta. Então, eu posso colocar algumas gotinhas do óleo de coco, né? A gente tem um óleo de coco fracionado de uso externo. Então, esse óleo de coco a gente dilui, a gente pode colocar um pouquinho na mão e colocar uma gotinha do peppermint, do hortelã-pimenta, porque ele é muito volátil, Sim, né? Então, se eu coloco só ele na mão, rapidinho eu perco. Agora, se eu pede. coloco, eu diluo ele fica muito mais tempo na minha mão. E aí eu faço o movimento, né, de esfregar devagarzinho e Aquele cheiro. E aí cheirinho. vai entrar, né, pelas vias aéreas e vai atuar. E assim, Fê, a hora que você cheira o hortelã-pimenta, parece que você tá limpando, assim, Limpando, tudinho, como se fosse mete lá dentro, sabe? É muito gostoso, muito Para o gostoso. pessoal da rinite, ele é excelente. Dá pra limpar tudo. Aí o da rinite também dá para fazer com o brief, né? Que é o eucalipto, dá para você fazer com o eucalipto também, super gostoso para fazer essa chupada. Mas Sim, então, assim, é difícil quem não agrada, né? não Fazer. agrada. Inclusive, uma professora muito querida falou assim para mim: ai, Rê, não sei o que seria de mim sem o balance, porque o balance é um mix que vem trazer, ele consegue fazer com que a gente pare, traga uma reflexão para tomada de decisão. É muito interessante. Eu já Muito fiz o interessante. uso. Na hora que eu estava com a minha pequena, gritando, dando show, eu fui lá, coloquei, respirei e falei: Tó, filha, cheira. Ela cheirou, Fê, na mesma hora, acabou toda a birra. Eu fiz 2 vezes já. As 2 vezes foi do mesmo jeito. Ou seja, deve ser o balance mesmo. Com certeza. E aí a gente dá uma respirada e fala, calma, vamos começar de novo. Sim. Então é muito legal. E também tem, né, Rê, esses óleos assim agora que vem em formato de roll-on, fazer uma Uhum. propaganda aqui, né, da farmácia de manipulação, a fórmula animal, que eles têm esses rolãozinhos que eu particularmente gosto bastante, né? Eu passo, assim, na maioria dos meus índices de tratamento, principalmente aqueles que os animaizinhos são mais agitados, tudo, tanto gato como cachorro, e o tutor, né? Então lá, vamos passar na mão, vamos passar um cheirinho, tem os pontos específicos de acupuntura que eu uso bastante, e eu acho bem legal. Eu tenho um coringa meu, que eu gosto, né? Que tem lavanda, claro, né? E mais um princípio que eu acho que ele traz essa calma na hora daquele, vamos colocar na mesa para agulhar, que a pessoa está naquela ansiedade de como vai ser a sessão, né? Porque será que ele vai aceitar? Será que não? E às vezes só de você começar a sessão com o rolãozinho, você vê que o tutor e o cachorrinho ou o gatinho já. Aí você fala, Calma. nossa, já acalmou. Então, sempre quem tá aí, que são meus tutores, sabe que passa na mão, olha, vamos dar aquela cheiradinha, passa na mão do outro, passa até no veterinário, tá do meu lado, às vezes tá na clínica, passa também. E vamos começar a sessão. Todo mundo usei, né? Mas é pra gente, a gente fala, a gente brinca, mas a gente fala, mas é pra ver como é a importância do cheiro, né, Rê? E assim, eu vou pegar assim, um gancho com você, pra gente lembrar também que os óleos essenciais são maravilhosos, mas a gente não pode esquecer que existem outros tipos de cheiros também, né? O incenso, né? O incenso é um tipo de aroma. Eu trouxe aqui algumas coisas para o pessoal lembrar. Quando a gente acende um palitinho, né? A gente também está estimulando de alguma forma ali essa parte olfativa. Sabe aqueles sprays que a gente compra, né, Rê? Que a gente joga em roupa, que a gente coloca no lençol, aquelas águas. Aquele cheiro remete também quando você coloca no seu quarto antes de dormir. Você está estimulando de alguma forma o seu cérebro, né? Eu gosto muito de ervas, né? A Rê sabe que eu gosto muito. Então, eu sempre, né, um chá, quando você está preparando aquele chá e está sentindo um cheirinho, eu gosto muito, né? Os dermatologistas que tiverem aí sabem que a Fernanda, quando prescreve alguma coisa, é sempre o chá de camomila dela, né? Eu acho É. que o chá de camomila calma você tomando banho ali com a prescrição correta. Mas eu gosto sempre de lembrar que a aromaterapia vem muito na nossa mente o óleo essencial. Mas toda forma de cheirinho ali, seja ele bom ou ruim, né? Ele vai te estimular de algum jeito. Porque tem muita gente, né, Rê, que às vezes fala assim, eu caro, eu não vou chamar a Rê ou a Fê tal para óleo essencial, porque aí você. Mas tem outras formas de utilizar também esses cheirinhos também, para estar auxiliando tanto o animal como a pessoa, certo? Sim, sim, os chazinhos também sou super a favor. São Sim, ervas também. É que o óleo essencial, ele é muito concentrado, então a ação dele é concentrado. mais perigosa, dizer assim, né? Então tem que ter mais cautela. O chazinho Sim, é mais difícil de fazer estrago, mas dependendo da concentração também faz, faz né? também. A mamãe tá falando, eu tenho um rolãozinho. A mamãe tá aí, minha
É, ó. Fiz um rolãozinho pra mamãe pra dor, que ela tem. A minha mãe tem uma dor muito importante da mielomalácia degenerativa. E aí, quando ela começou a passar o olhinho, ela fala que tirou a dor da inflamação. Ela sente, claro, o osso com osso, mas a dor de inflamar, ela falou que diminuiu bastante, que o olhinho tem ajudado muito ela. E eu fiz Ai, um que rolão legal. pra ela. Ai, Então, eu tenho manipulado, não, e né? Alguns às vezes só de rolões, eu você fiz sentir ele, às só de vezes, né? Às vezes você tá passar. dentro do carro aqui assim, ó, tá no trânsito, sem você de repente falar, ô, a sua, ó, você sente o cheiro quando é 10, respira e continua. Porque é bem gostoso, passar na pele também é bem gostoso. E eles vêm com a concentração, é legal lembrar, né, Rê, que ele vem com a concentração correta para cada espécie também. Né? Então, assim, a fórmula animal tem esse cuidado de estar fazendo. A gente, quando vai prescrever ali, a gente manda certinho para eles. E aí é só manipular e eles você começa a utilizar. Mas é uma forma também bem, né, legal e não tão cara também, né, Rê? Os rolons são bem em contas também. E É, as outras formas que a gente está conversando aqui. É porque o óleo essencial, como ele é muito puro, ele acaba sendo caro. E quanto mais puro e mais fiel ele é, né? Quando você tem realmente uma cromatografia, que você sabe o que tem dentro daquele óleo, sai muito mais caro. Então, às Sim, vezes você tem um óleo que você faz uma gota, e você tem um óleo que você faz 10, 15 gotas. Aí sai mais caro. E o Rolon, ele já vem diluído. Então, essa possibilidade, você não precisa comprar o óleo inteiro, você pode comprar um Rolon, né? Eu tenho feito alguns Rolons, as pequenininhas têm os Rolons para picada. Então, quando elas tomam a picada, ela fala, mamãe, eu preciso passar o olhinho. Pega para mim o olhinho. E aí elas mesmas pegam e passam. E assim, Fê, passou na picada, acabou. sim. Na hora. Passa coceira, passa vermelhidão, passa tudo. Lavanda com melaleuca. Chuchu. E às vezes também o copaíba, que é um anti-inflamatório potente. Então você coloca lá, o olíbano também, o frankincense é muito utilizado em alterações por picadas de inseto, inflamação por picadas de inseto. E aí a gente monta esse olhinho, só que assim, criança, por exemplo, 1%. Então, assim, um olhinho feito em 1%, lógico que vai sair muito mais barato do que você comprar um frasco, né? Às vezes você só quer para aquele. Até as amiguinhas da minha amiga, da minha filha pediram. Ah, faz um olhinho também para picada para meu, que é para minhas pequenas. Aí eu fiz, foi bem legal. Ela falou, nossa, Sim, tá sendo um sucesso aqui em casa. O que é importante a gente lembrar, Fê, é que o Rolon não é adequado ser utilizado em animais, por conta do sim. pelo, Tem que tomar né? cuidado. Então, usar no ambiente, às vezes a gente passando na gente, mesmo que ele já tenha o contato. Mas Sim, neles, a de contaminação do rolão, né, de jogar sujeira lá para dentro, é muito alta. tem que Então, tomar em animais, cuidado. eu a gotinha mesmo, fazer com o conta-gotas com a cânula, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A Elizabeth Lunardi falou para você saudades. Aí ela tá perguntando assim: tenho fibromialgia, que óleo essencial para mim? Pessoal, se quiserem fazer pergunta, estamos aqui. O que a gente puder ajudar, né? Pode perguntar. Oi, Betinha, minha linda, tudo bem? Betinha é uma querida, trabalha junto comigo, trabalhou junto comigo, professora. As fibromialgias, né, todas essas alterações, elas são de ordem emocional, muito importante, e elas desencadeiam por fatores emocionais. E, mais uma vez, os olhos vêm trabalhar isso absurdamente, esse equilíbrio, né? Então, a gente tem um conjunto de tratamento. A gente tem o equilíbrio energético com, por exemplo, o olíbano, e a gente tem óleos que trabalham a dor. Então, a gente tem um composto que ele chama Deep Blue, é um composto bem bacana, né? Eu não lembro agora todos os óleos dele, mas esse é o que a mamãe está usando. Você usa ele com o copaíba e ele faz um efeito analgésico assim gigantesco. Analgésico e anti-inflamatório, né? Associado ao copaíba. Ele tira a dor assim de você passar. Eu experimentei eu mesmo, né? Na crise de ciático. Então você passa, eu fiz um rolãozinho para mim, numa determinada diluição, que é para o processo inflamatório, e você passa e você senta aliviar assim absurdamente. Então, Beth, apesar de ter essas propostas, por exemplo, de trabalho com a dor e o trabalho de equilíbrio energético, tudo depende da história daquele paciente. Por que aquele paciente desenvolveu fibromialgia? Existe uma história por trás que precisa ser trabalhada. Então, primeiro a gente tem que descobrir por que a fibromialgia existe. A gente consegue trabalhar com os florais para equilibrar essas questões emocionais, descortinar as coisas, trazer aí uma coragem para enfrentar o que tem que ser enfrentado. E ao mesmo tempo a gente consegue usar os aromas para trazer o equilíbrio necessário para enfrentar e também tirar a dor, né? Em especial, conseguir atuar lá no processo inflamatório, na dor que realmente acontece no corpo físico, como consequência
do desequilíbrio emocional. Sim. Rê, o Eli Weisenberg, desculpa se eu errei o nome, ele está perguntando se tem Rolon para dor no ciático. É a Eli. É uma tutora também muito querida. Tem Eli, eu uso em mim, dá para fazer um rolãozinho, depois você fala comigo que eu faço para você. E ele atua nesse quadro de dor. Claro que a gente precisa reorganizar a postura, por exemplo, né? Eu tenho alteração de ciático por conta de postura, por conta de colchão. Então, assim, eu já tenho uma predisposição a ter, porque provavelmente eu tenho alguma compressão, né? E aí o meu colchão faz com que isso aumente, porque ele faz uma pressão maior. E aí eu tenho crise de dor. Então, eu preciso reorganizar tudo isso que eu ainda não consegui, né? Mas enquanto eu estou reorganizando, eu vou auxiliando aí com o medicamento para não ter que ficar, senão eu vou tomar relaxante muscular, eu vou tomar dipirona, eu vou tomar remédio o tempo todo. Então, dá para fazer sim, tem remédios muito interessantes, principalmente para o ciático, associando com a acupuntura, que aí ele já tomou umas agulhadas várias vezes. Ficou maravilhoso. Tinha mais Rê, aqui. tem a Solange para picada de inseto, que é a minha mamãe. Ela tá puxando a minha orelha, porque ela tá toda picada e eu esqueci dos óleos essenciais para ela. Ô, mamãe, eu vou fazer pra você, mamãe. A Rê vai fazer uma receita para você, mãe. Porque eu esqueci de falar. Eu falei tanta coisa com a Rê hoje, ontem, mas eu esqueci da picada de inseto sua. Tadinha, ela tá toda picada. As picadas aí são nervosas, né, Fê? São. E assim, a gente tá com um surto aqui na Baixada de um mosquitinho chamado Lacerdinha. Olha, um passeinho na praia, coitada, ela voltou, que ela tá assim, totalmente picada. Tadinha, tá sofrendo, judiação, viu? Mas, missão. Tá, pode deixar. Dá pra gente fazer tanto para se preparar para a saída, quanto para picada. Sim. Então, assim, até a gente usa, eu fiz já um composto para os cachorros, para evitar carrapato, pulga, né? Então, a gente usa um composto de lavanda e melaleuca, em especial a melaleuca, né? Legal. Que vai repelir, vai deixar que o animal se aproxime, incomoda. Dá pra gente usar também o cravo, então a gente consegue usar a melaleuca. Adoro. E aí incomoda bastante e os animais não se aproximam. Então, você pode passar nas patinhas do cachorro, colocar uma gotinha na patinha do cachorro antes de passear. Sim. Então, na gente também, a gente utilizar isso em creme, por exemplo. A gente pode pegar um creme mesmo, ou protetor solar, e a gente coloca as gotinhas nele e passa antes de sair. Isso vai fazer com que vai repelir os insetos. E se acontecer alguma picada, a gente consegue usar o rolãozinho para passar em cima da picadinha. E é muito interessante, Solange, né? Isso. É muito interessante porque eu vejo com as meninas aqui. A minha mais velha, ela fazia um processo inflamatório muito intenso com as picadas. Então, na hora que eu comecei a passar o óleo, você via diminuir o vermelhidão assim na hora e o prurido assim tirou com a mão. E coisa assim, de um dia e meio, elas já estavam bem. As duas usam e as duas ficam bem rapidinho. Então, é bem legal para essa questão, sim. Depois eu passo para bem. E para várias outras, né? Inflamações, problemas respiratórios, dor, para várias coisas, né? Como também, para a parte também emocional também é maravilhoso. Então, assim, óleos essenciais como outras terapias integrativas, elas estão aí para só auxiliar, né? E eu acho que cada uma vai estar entrando de acordo com aquele paciente. Às vezes uma pessoa não vai se adaptar, o animalzinho com essa, a gente tem uma outra ferramenta para estar utilizando. Tem paciente que a gente consegue utilizar uma, duas, três, tudo vai depender de cada um. Por isso que o médico, o veterinário integrativo, vê cada paciente de um só, né? A gente não consegue fazer um protocolo para todo mundo, a gente não consegue olhar somente para uma coisa. E voltando para aquilo que a Rê falou na medicina chinesa, a gente nunca consegue fugir dela, né? A gente vai falar isso numa outra live. Esses sentimentos, eu até falei para minha mãe hoje, fica a dica, né, Rê? A tristeza, ela pega muito a pele, né? Então, quando a gente está falando ali, eu vou pegar aqui pro pessoal ver, ó. O pessoal, quando a gente pega aqui essa estrela, dá para ver, né, Rê? A gente está falando aqui dos elementos que a gente tanto fala aí da medicina chinesa, né? Quando a gente está falando aqui do elemento, de um dos elementos aqui do metal, né? A gente está falando desse sentimento de tristeza que estoura na pele, né? E fica a dica também, às vezes, para os nossos colegas veterinários,
que às vezes estão tratando, lógico, aquela parte física, mas às vezes trocando uma informação com nós, a gente consegue abrir, né, esse leque para poder observar outras coisas que esse paciente, o ambiente ou o tutor está passando. Concorda? Sim, estou vivendo isso hoje, ontem, antes de ontem, esses casos de dermatopatia que eu falei, né? São casos crônicos que vêm aí abalando a família. E aí a tutora chegou até mim e falou, quando eu falei para ela, vamos cuidar da parte emocional, porque a gente precisa, claro, equilibrar o físico, porque o físico está lá, já desenvolveu o quadro de fungo, bactéria, a pele já ficou ruim, porque nesse caso você tem um desequilíbrio emocional, esse desequilíbrio emocional ele faz um processo, por exemplo, de coceira. Essa coceira fere a pele e essa pele desenvolve, lógico, ela ficou aí pronta para receber, para desenvolver fungo, bactéria e tudo que quiser. Então, precisa tratar o corpo físico, mas também precisa tratar o corpo emocional, porque você vai tratar o corpo físico, ela vai se coçar de novo e vai criar de novo aquele processo. Então, não dá para escapar desse equilíbrio. Se quiser a cura de fato, se esse sentimento continuar batendo, ele vai desorganizar e vai afetar de novo. Vamos Sim. responder essa aí, depois eu quero falar uma coisinha. Vamos. Maria Lígia, percebi nesse verão uma sensibilidade muito maior a picadas de insetos. Chega a inflamar e coça por muitos dias. Algum motivo para essa mudança? Quero uma receitinha para mim também. Outra tutora querida aqui. A Fê fala, você viu, a Fê falou de um novo inseto que está aí atrapalhando eles, né? Na Praia Grande. Então, na verdade, tem muitas mutações, né, Fê? Estão acontecendo muitas mutações. E aí é novidade para o corpo. O corpo tem que se adaptar. Então, ele reage de uma forma intensa, liberando, né, histamina, enfim, faz um processo inflamatório até que o corpo entenda aquele tipo de agente novo, né? O que você acha, Fê, disso? É que eu acho assim, a gente tem que sempre. É aquela coisa que eu sempre falo, né? A parte integrativa e a parte clínica. Nós estamos passando por mudanças, e os animais, insetos, né? O reino também está passando pelas mudanças dele. Quando a gente tem, por exemplo, um desequilíbrio, um exemplo desse, por exemplo, desse mosquitinho, pode ser que esteja algum agente, né? Que está acontecendo também. De repente ele está sem um outro bichinho que de repente coma ele na natureza, alguma coisa está acontecendo que ele está saindo da onde ele estava e, por exemplo, vindo para cá. Então ele também está passando por esse processo. E aí o nosso corpo tem que acabar se adaptando também com esse novo, como é que se fala, assim, essa picada, vamos dizer assim, que vai acontecer no nosso corpo, o que vai ser liberado lá dentro, vai ter que ter uma resposta. Mas a gente não pode esquecer também de todo o processo que a gente está passando aí no mundo de estresse, ansiedade, né? O pessoal briga por tudo, muito trabalho, é muita rede social, tudo isso. Então também está trazendo esses distúrbios energéticos que acabam, por exemplo, estourando na pele, que foi até que eu conversei com a Rê ontem. A gente não pode esquecer que a pele é o maior órgão do corpo. Então, se está acontecendo alguma coisa na sua pele, é porque tem alguma coisa a mais aí acontecendo, ou dentro, né? Ou emocionalmente falando. Então, eu sempre falo isso, eu nunca deixo de pensar nas duas visões, né? Tanto na parte clínica como na parte a gente vê na parte integrativa. Mas a gente tem que entender os dois processos que vêm acontecendo. E se cuidar, né? Se cuidar da melhor forma possível, a gente sempre pensando, né, Rê, na parte integrativa, que é mais natural. A gente também tem que lembrar que existem os fitoterápicos também, que auxiliam bastante. A acupuntura, a cromoterapia, fazer, né, reiki, né, procurar outras coisas, outras formas também da gente poder estar se melhorando, fazendo uma yoga, parando um pouquinho para fazer uma meditação. Eu acho que se todo dia a gente parasse aí 15 minutinhos para nós, para fazer qualquer coisa, ou chegasse em casa, deixasse o celular de lado e brincasse um pouquinho com o seu cachorro, um pouquinho com o seu filho, eu acho que a gente já mudava muita coisa no nosso corpo e na nossa mente. O que você acha? Essa questão da pele, a pele, na verdade, é a que mais incomoda, né? As pessoas, tanto humanos quanto olhar os animais, eu acho que é uma das coisas que mais incomoda é a pele. As pessoas se preocupam demais, mas a preocupação não é com a pele, é com o que está lá dentro, porque a pele só está expondo esse calor que está lá dentro, esse desarranjo que está lá dentro, que pode ser físico e pode ser emocional. Muitas vezes eu tenho uma alteração na pele porque eu tenho lá dentro, no meu sistema endócrino, comprometimentos que estão aparecendo na pele. Tem muitos casos que dá problema de pele, né? É o interno exteriorizando. É só manifestação, é só, às vezes, até uma purgação, né? Até eu colocar para fora. O corpo está tentando se livrar.
Sim. Ou a questão emocional, né? O emocional vai atuar diretamente na pele, por conta desse desequilíbrio que a gente estava falando aí, que você estava falando dos 5 movimentos, enfim. Muitas vezes não tem um desarranjo no órgão interno, ele age direto na pele pelo fator emocional. Agora também Sim, tem o fator físico, então a gente tem que cuidar do que está lá dentro, a preocupação não é sim. fora. Incomoda, tanto que eu tenho vivido hoje mesmo, né, uma discussão com vários colegas, né, inclusive você, né, Fê, que a gente conversou, que a tutora se incomoda porque dá dó, porque a cachorra se coça demais e a gente tem que dar um jeito de equilibrar isso, porque aí descompensa mais ainda, porque a cachorra fica agitada, estressada, o tutor fica estressado de ver se coçar e é uma bola de neve, né? Sim. E E fica eu a queria dica. Não, falar. pode falar, Rê, fala. Te cortei, É, fala. o que eu queria falar é a questão que você falou lá no começo da nossa parceria com os clínicos, né? De que muitas vezes o clínico ele tem receio de chamar a gente nessa parceria, sei lá, medo de perder paciente, mas é totalmente diferente. O trabalho é em conjunto, é enriquecedor. Tem É integrar. uma muito querida que eu atendo, né? Uma das minhas parceiras, que ela fala assim, Rê, vem aqui olhar para mim. Ela fala assim, vem pegar o pulso para você me ajudar a entender esse paciente. Poxa, que É isso legal. mesmo. Que legal a É. gente poder juntos pensar de uma forma mais assertiva, de chegar muito mais na raiz do problema e trabalhar Sim. juntos, que é o que eu falei. Ela sabe tratar a pele. Se ela sabe tratar a pele, não adianta eu não tratar o emocional, porque aquela pele vai voltar, vai criar as condições para desenvolver de novo os mesmos problemas que ela já tratou. Então, São esse as trabalho, recidivas. show, muito show. Então, Sim, eu acredito sim, realmente que os clínicos tirem um pouco esse preconceito e que a gente possa fazer um trabalho de parceria. São pouquíssimos os clínicos, Fê, que eu tenho parceria. É um medo, é uma sim. resistência, me manda só na hora que tentou tudo e mais um pouco e já não consegue mais. Aí manda para mim. Não, tem que ser no começo, tem que trabalhar em conjunto. E é por isso que eu bato nessa tecla da gente estar fazendo essas lives, passando essa informação para você, colega veterinário, que mais uma vez eu sempre fico pegando nessa palavra. A integrativa está aí para integrar. Ninguém está querendo fazer uma medicina alternativa, né? Porque a alternativa é quando você deixa o tratamento de lado para fazer somente uma coisa. Não, nós queremos integrar, colocar aquilo que a gente vê, vamos dizer assim, fora da caixa, né? Que a gente pensa ali um pouquinho fora da caixa, para estar ajudando você, né? E às vezes a gente está ajudando o tutor, às vezes não, sempre, né? O tutor, o animalzinho, você também, porque eu acho que nada melhor do que duas, três cabeças que pensam juntas, né? É a parceria, é o coleguismo, né? E é aquilo que eu sempre tento passar, né? Cada um tem um dom, né? Cada um mexe com uma coisa. Tem o pessoal lá que gosta de ver a imagem, eu brinco que é aquele campo preto escuro que eles enxergam tudo, que eu olho e falo, legal, né? E a gente consegue enxergar o além ali, uma coisa a mais, o entender de uma outra forma, né? Vamos pegando aqui de novo o exemplo da medicina chinesa, quem olha isso aqui fala, ai meu Deus, mas elas ficam olhando para esse desenho pensando tanta coisa. A gente pensa em várias coisas, cor, sabor, que nem eu ia falar, um exemplo bobo, né? Agora a gente vai comer, por exemplo. Às vezes você entra num lugar, voltando para aroma, e quem nunca não sentiu aquele cheirinho e falou, que cheirinho de comida de mãe, né? E já remeteu você lá na sua infância, ou cheirinho de vó, ou cheirinho de um amor, né? Um perfume, de repente passou aquele cheiro, você fala, ai, nossa, mas que homem, que mulher cheirosa, tal, e te remeteu a alguma coisa, né? Então, assim, essas coisas mexem com o nosso cérebro, a nossa mente, né? E imagina uma mente pensante com tanta rede social, com tanta coisa, tanta informação, com esse tanto temos que ser, né, todos iguais, né, esses tantos padrões que a gente está passando. Gente, imagina com uma cabeça nossa, tá? E quando a gente chega em casa, o nosso animalzinho olha e fala, gente, mas eles nem levou para passear, nem perguntou como é que foi meu dia hoje, né? E serve também isso para as crianças também. Então, poxa, vamos integrar, vamos colocar aí em prática essa parceria, né, da medicina alopática com a medicina integrativa. É o que eu super quero passar aqui para vocês. Vou ficar fazendo live com a Renata, vamos ficar chamando aí professor, quem a gente puder chamar, para a gente poder estar passando com super amor para vocês, porque a gente ama o que a gente faz, né? Então a gente está aqui para poder estar auxiliando você, né? E o seu animalzinho também, e o colega veterinário também. Certo? E essa é a medicina de verdade, né, Fê? Porque a gente Sim, tem, que nem você falou, a alternativa é deixar de usar qualquer coisa e ficar só na medicina não é alternativa. ideia. É você, o que também não é legal. A complementar é você falar assim,
Eu não vou falar para o clínico, mas eu quero fazer com você. Não, é integrativa. Eu preciso discutir com esse clínico o que é que ele está pensando para a gente trabalhar em conjunto. Só que muitas vezes, Fê, a gente fica no complementar, porque a gente não tem acesso. E é isso que é ruim, porque não precisa ser complementar. Não, Se eu conseguir, se a gente, você falou, se a gente pensar junto, a gente chega muito mais rápido no fim. com certeza. Com certeza. E sempre lembrando, sem deixar de fazer exames, sem deixar de procurar essa parte. A gente tem que entender que integrativa é ciência, né? Então, a gente tem aí toda a acupuntura, o reiki, os óleos essenciais, tudo isso tem estudo. Da mesma forma que as outras coisas, a parte alopática também tem. Então, assim, a ideia é juntar tudo, é a gente entender que essa é a medicina do futuro. A gente bate muito, só para sair um pouco para vocês entenderem, às vezes só um caminhar na beira da água, entrar numa floresta, né, fazer uma trilha, alguma coisa, se vocês soubessem quantas coisas vocês estão mexendo no corpo de vocês, né, que nossos pés têm pontos de acupuntura, que quando a gente põe o pé ali numa pedra, na terra, né, o pessoal fala que é a medicina da floresta, né, mas quando você está andando na beira da água, colocando ali embaixo, além dos chakras, além desses pontos de acupuntura, vocês estão estimulando meridianos, estimulando hormônios dentro do seu corpo, vão liberando coisas no seu corpo ali, que às vezes você presa no trânsito, você chegando em casa fazendo mil coisas, você não consegue. Então, assim, e às vezes são coisas simples que a gente pode fazer, escutar uma música mais tranquila, colocar um cheirinho gostoso em casa, acender um incenso, quem não gosta, colocar lá o difusorzinho, tem tantas coisas que a gente pode ir fazendo para nós e para os animais que só vão trazendo benefícios para nós, não é? E essa geoterapia, né, Fê? Eu sempre falo muito da geoterapia para a questão dos animais, porque hoje esse colocar o pé no chão, a terra é um fio Uhum. condutor, é uma drenagem. Então, o abraçar a árvore, por que abraçar a árvore, né? Por que pisar na terra? Porque você puxa as energias todas que estão densas. E isso os animais não têm a oportunidade hoje de fazer enclausurados dentro de uma casa, dentro de um apartamento em que não tenha terra. As Então, as crianças primeiras também. orientações também. Sim. As crianças brincavam na terra, na areia, se penduravam. Hoje é tudo de plástico, o chão é de borrachado, né? Então você tem uma limitação. E os animais em especial, como eles estão enclausurados, eles não conseguem colocar para fora aquelas energias que eles drenam dos tutores. Então, uma das propostas que eu sempre faço é essa: deixa pisar na terra. E é assim que ele vai conseguir se limpar. Porque eles tentam, eles se jogam e esfregam as costinhas assim no chão, que são todos os chakras. Então, Eles chakra. tentam jogar energias que estão densas. Então, eles perdem essa oportunidade dentro de casa, né? Então, toda Sim. vez que conseguir realmente botar eles na terra, eu falo, tem até uma tutora que brinca assim, eu vou fazer um cantinho aqui dentro da minha casa, dentro do meu apartamento com terra para pisar, porque tem uma questão que não está vacinada, enfim. Falei, então faça, porque precisa pisar na terra. E é isso mesmo, Mas é isso. a árvore puxa e tem perdido essa oportunidade, né? E os bichinhos também. Rê, então, assim, o que você fala aqui para o pessoal que você deixa aí sobre a aroma? Porque senão, se a gente o pessoal deixar, a gente fica falando aqui até amanhã. O que você quer deixar aí da aromaterapia para o pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Fala para nós. Ó, a Eliette já mandou, óleo essencial é vida, é isso aí. É vida porque a gente está renovando, a gente está equilibrando, a gente está ativando, acalmando, buscando um equilíbrio nesse sistema. Então, o que que eu gostaria de falar para todos? Essa é mais uma ferramenta que a gente tem na busca do equilíbrio energético, que eu acho que é o que a gente precisa aqui na Terra, na existência que a gente está, no momento que a gente está da nossa transição planetária aí, né, da nossa existência. Se a gente não tiver esse equilíbrio, se a gente não buscar na natureza a cura para as nossas doenças, né, que são todas as doenças são de ordem emocional, independente de qual seja, se a gente não buscar essa cura dentro de nós mesmos, a gente não vai ter sucesso. Se a gente for só para medicamentos, tentar controlar manifestações, o nosso corpo vai adoecer e uma hora não vai aguentar mais, porque lá dentro está tudo ficando comprometido. Então, assim como a meditação, como os florais, como a medicina chinesa, né, que eu sou apaixonada no equilíbrio do corpo físico, o Qigong, o Feng Shui, o aroma é mais um recurso de equilíbrio energético e de controle de manifestações físicas
que a gente pode colocar, em especial a Mayra Demari é uma mãezinha, amiga da filha da mãe de uma amiguinha da Iris, e que também gosta dessa parte mais energética e holística, né? Inclusive ela começou a usar com a pequenininha dela o óleo essencial, que ela falou que trouxe um conforto maior. Então, da gente inserir nas crianças essa cultura, esse lance de mamãe, me faz o olhinho porque tá coçando, né? Me dá põe aquele cheirinho porque eu tô agitada. A Isis pediu outro dia para mim, falou assim, mamãe, deixa eu cheirar aquele olhinho porque eu tô, o que que ela, não sei o que foi que ela falou, eu tô, não era com vontade de chorar, não lembro o que que era. E ela pediu para ela cheirar o óleo. Então é uma cultura de respeito ao corpo, né, e ao corpo energético nosso, e de uma certa forma que traz uma saúde, um equilíbrio para que a saúde aconteça. E não simplesmente se mascara a sintomatologia daquela criança, daquele adulto, enfim. Inclusive, existem alguns óleos muito interessantes que trabalham transtornos importantes, transtornos de personalidade, transtornos de autismo, autismo, déficit de atenção, do de Parkinson, ansiedade, no Alzheimer também, a gente pode utilizar. Inclusive o copaíba, ele faz a ação de CB2, que é a mesma do cannabis. Então a gente tem usado o copaíba com o DDR Prime. O DDR Prime ele faz renovação celular. Então os dois juntos em Alzheimer de uma forma muito bacana, em demências, né, em alterações importantes. Alguns mix de óleos, em especial, né, dessa empresa, que é o Serenity, o Adaptive, eles conseguem organizar as crises de ansiedade, crises de pânico, crises de TH especial, né? Conseguir se modular, se reorganizar, trazer uma tranquilidade para o sono. Então, são oportunidades que a gente tem de equilibrar o nosso corpo e de não desenvolver doenças ou de melhorar aqueles desarranjos que a gente tem. Acho que é isso, não para. Senão a gente não para mais. Eu tenho para dizer para vocês assim, os aromas, os cheiros, eu costumo dizer que eles curam, né? Então, vamos utilizar desses cheiros maravilhosos. Vamos também ter mais contato, né? Vamos passando a filhinha ali, dá aquele cheirinho também, abrace mais, vamos ter mais esse contato também com os nossos animais, com os nossos familiares, com os nossos mais próximos, porque eu acho que a gente está perdendo também essa coisa do contato, né? E a gente tem que lembrar que a gente é humano, né? Da mesma forma que a gente fala, deixa o bicho ser bicho, a gente também quer passar para vocês, seja humano, seja gente, abrace, beije, fale as suas emoções, ponha para fora, se é eu te amo, se é, hoje eu tô afim de falar com você, ponha para fora, não guarde as suas emoções, coisas acumuladas causam problemas na parte emocional, nível energético e na parte física. Então, pessoal, deixa o bicho ser bicho e vamos ser mais gente, vamos ser mais humano, vamos colocar tudo isso para fora e vamos viver.